Bom, pessoal, agora esse slide aqui a gente vai falar sobre crenças limitantes, tá? O modelo AF, tá? Então a gente vai entender aí, né, o que que são as crenças, tá? O que que a gente acredita, né? Uma situação muito difícil às vezes, problemática, né? Pode gerar uma crença, uma situação de estresse, né? A gente precisa, às vezes, fazer uma coisa, a gente não consegue render, né? Porque a gente não supera alguns obstáculos, né? Que a gente mesmo cria, tá? A gente acredita numa coisa e dificulta as nossas ações. Então, às vezes, a gente precisa superar isso. É difícil a gente perceber as crenças em nós mesmos, tá bom? Às vezes a gente percebe nas pessoas, mas na gente mesmo a gente acaba aqui não percebendo, tá bom? Então, crenças limitantes é aquilo que vai limitar a gente aí de atingir os nossos resultados, tá bom? Então, alguma coisa que você acredita aí, que ficou enraizada aí na sua cabeça, mas e vai limitando, né, você de melhorar a sua performance, de atingir resultados. Bom, então é muito importante, tá joia? Normalmente, né, ela gera um pouco de estresse, gera uma situação difícil aí na vida, tá? Então, tentar melhorar isso daí, tá joia? Então, a gente tem uma forma aí de começar a perceber, né, se perceber, de melhorar essa situação, tá bom? Então, a gente vai fazer esse modelinho aqui pra gente conseguir melhorar essa situação, tá joia? Então, você vai descrever o evento ou situação problemática ou difícil, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei aqui, musculação é difícil, vamos dizer assim, tá joia? Vamos pensar, musculação é difícil, não é para mim, tá? Identifique as ideias limitantes que criaram essa situação difícil, né? Então vamos lá, é falta de paciência, né? Achou um pouco monótono, vamos lá, você achou alguma coisa lá, né? Que deu essa ideia aí que a musculação não era para você, tá bom? E a emoção, né, indesejada que você sentiu, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ficou irritada, né, com a situação, joia? Então, você vai poder fazer isso daí com outras coisas também, tá? Na sua vida, tá bom? Tô colocando aqui a musculação, tô dando um exemplo, só para vocês saberem aí como que funciona, tá joia? Aí vamos lá para outra questão aqui, né? Então a gente vai disputar um pouco a crença, tá? Então a gente vai ver se ela tem efetividade, né? Essas coisas todas, tá? Então, disputando a crença aqui, ó. Faz sentido essa crença? Então, você acreditar nessas coisas, né, vai te ajudar, né? Tá te ajudando, né, no processo, né? Existe alguma evidência, né, de que o que você está falando é verdade, né? Que você sente aí tudo é verdade? Bom, qual a realidade dessa crença, né? A gente precisa saber, né? Se não está fazendo muito sentido tê-la, né? Se não é tão, se não é tão realista assim, se você é você mesmo que está criando essa ideia, né? Então a gente precisa ver, né? Se está valendo a pena ficar acreditando no que está te prejudicando aí, tá joia? Quanto ter essa crença ajuda você, né? Então, ela está te ajudando nesse processo, né? Você acreditar nas coisas que você está acreditando aí, está valendo a pena, né? Então a gente já começa a pensar, né? Poxa, será que é esse mesmo caminho? Né? É importante a gente entender, tá joia? Aqui, né? Como que a gente colocaria uma nova crença, né? Uma crença mais efetiva, né? O que que você poderia estar pensando então no lugar, né? Qual seria a nova crença efetiva, né? O que que você poderia colocar de novo, né? Porque quando sai uma crença, precisa colocar outra, né? Não dá para só tirar uma crença, você precisa acreditar, a gente precisa acreditar em outras coisas, né? Então, crença que você, no que você gostaria de acreditar para te ajudar a conseguir melhores resultados, né? Atingir suas metas, né? Essa é uma crença verdadeira, né? Precisa saber se essa crença vai te ajudar mesmo, se ela faz sentido, né? Quão realista é essa crença, né? O que essa crença vai ajudar você? Então é importante a gente responder essas questões de forma mental, né? Para que a gente consiga resolver nossas tarefas, tá bom? Então você pode escolher o que você quer acreditar, né? A nossa mente escolhe o que a gente, no que a gente acredita, né? E dependendo daquilo que a gente acredita, vai nos limitar, tá certo? Então vamos tentar escolher coisas, né? Vamos acreditar em coisas que realmente façam sentido aí para os nossos objetivos, tá certo? Senão não vale nada, né? A gente ficar lá tentando mudar as coisas, não consegue, ou tem a crença ruim lá que não está ajudando a gente, né? Que está limitando, e aí vai ficando só as coisas mais difíceis. Então você tem essa liberdade para escolher no que você deve acreditar, tá bom? Então, relacionado à sua meta, escolha acreditar em coisas que realmente vão fazer sentido aí
os seus resultados aí, tá joia? Agora, né, supondo aí, né, você escolheu já a sua crença, tudo, né, agora você vai desafiar a sua crença, né, superar a situação, né? Então, a gente vai desafiar a crença, gerando oportunidade para você mesmo de vencer a situação problemática ou difícil. Então, você vai lá na situação, né, meu, aquela situação que você considerava problemática, aquela situação que você tinha dificuldade, né? Eu, por exemplo, né, já citei, né, eu tinha dificuldade, eu achava que o peso era o aluno que tinha que pegar, né? Então, se eu acho isso, fica difícil quando o aluno pede para você pegar, né? Às vezes já fica meio, ai, que raiva, né? O pessoal fica pedindo as coisas pra gente, né? Então, quando você coloca um outro tipo de crença, né? Eu coloquei para mim que era eu que devia fazer aquilo, né? Ficou bem mais fácil a situação, entendeu? Eu comecei a fazer, praticar, eliminando as vozes negativas, né? Colocando vozes positivas, e aí a situação ficou bem mais fácil. Hoje eu faço de forma bem natural, sem pensar, sem esforço algum. Então é mais ou menos a mesma coisa aqui que a gente está fazendo, tá bom? E eu comecei a ir lá na situação difícil mesmo, né? Fazer isso aqui que a gente vai fazer agora, né? Vai lá na situação difícil e fica treinando. Não, vai fazer, fala coisas positivas, né? Vai fazendo até uma hora que vai ficar extremamente fácil, você vai fazer de forma natural e aquela situação problemática, aquilo que era difícil, se torna fácil, certo? Então, é mais coisa da nossa cabeça mesmo do que do próprio negócio mesmo, entendeu? Então, é só a gente tentar superar as crenças mesmo, tá? Então, ó, então a gente vai superar a situação, a gente vai lá na situação difícil, né? E vai tentar superá-la, tá bom? Então, como você se sentiu quando aconteceu tal situação? Então, você vai lá, né, na situação e com a crença nova, né, certo? Vai colocar a crença nova na situação e vai fazer aquela situação difícil, tá? O que você estava falando para si mesmo nessa situação? Então, você começou a falar coisas positivas, né? Foi falando, né, deixou sua mente ali falando coisas boas, né, que você consegue, né, que você ia vencer. Então você vai avaliar tudo isso daí, tá bom? Para que você consiga ir repetindo e eliminando, né, fazendo de forma mais fácil ao longo da sua vida, tá bom? Como você desafiou a crença limitante, né? Então como que você foi lá, como que você foi nessa situação, tá? Resolver essa questão, certo? De desafiar a crença. Como a nova crença está mais realista e tem te ajudado. Então, conforme você vai executando, né, essa crença, você fala assim, poxa, era só fazer isso, né? Não precisava, né, ter tanto, ficar tão irritado com a situação, com as coisas, né? Era só eu mudar a forma de pensar, né? Então, isso daí as crenças vão acabando sendo eliminadas, né? E a gente vai vendo que a verdade era outra, né? Era só uma questão de mudança mesmo, né? Da forma de pensar, certo? Então, espero ter colaborado aí com vocês, com a crença, deixar claro, tá? Sempre que puder, né, vocês suspeitem do pensamento de vocês, tá bom? Às vezes a gente já pensa e já vai indo, né? A vida vai indo, né? A gente vai pensando, eu penso assim, pronto, não. Suspeite um pouquinho do pensamento. Será que o que eu estou pensando está certo? Será que esse pensamento está me ajudando? O que será que eu posso pensar? Eu posso escolher o que eu posso pensar, né? Então, se a gente começa realmente a pensar diferente, né, fazer de forma diferente as coisas, de repente as coisas nem são tão difíceis assim, né? É a nossa forma de ver, de acreditar nas coisas que tá ao contrário aí dos objetivos e do propósito, tá bom? Então, boa sorte, espero que vocês tenham gostado aí, até mais. Valeu!